Olá, boa noite a todos. Dando início a mais uma sessão da Caliper Escola de Imagem, Caliper AD. Hoje a gente vai começar uma série de apresentações do protocolo da Caliper. O protocolo é relativamente extenso, então a gente separou em alguns temas. Lógico que a gente não vai apresentar todo o protocolo, mas os pontos principais. E quem tiver interesse em ter acesso ao protocolo, a gente vai deixar no nosso site em PDF. Vocês podem baixar e podem utilizar no serviço de vocês de forma gratuita. O interesse é que seja bastante divulgado para auxiliar na formação e na melhora da assistência aos nossos pacientes. Hoje eu convidei a doutora Carolina Ribeiro. Ela tem um diploma em medicina fetal da Fetal Medicine Foundation, ficou aqui em Londres bastante tempo, aproveitou bem, foi uma fellow que aproveitou bem o seu estágio. Hoje ela voltou para a cidade, né, do Rio de Janeiro. Ela trabalha hoje na equipe da perinatal da Barra, preceptora da Caliper Rio e vai falar com a gente sobre o protocolo de exame no primeiro trimestre da gestação. Carol, é um prazer ter você aqui. A gente vai fazer uma parte de apresentação inicial e depois a gente vai abrir para as perguntas, lembrando que os microfones e os vídeos vão estar desligados e deixar apenas o apresentador para não distrair a atenção de todos. Carol, com você. Olá, boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao Manuel e também a todos do Caliper, né, por poder fazer parte desse grupo e pela oportunidade de apresentar essa parte tão importante do nosso protocolo. A gente dividiu esse protocolo em duas partes, né, de primeiro trimestre de viabilidade até 10 semanas e o morfológico de primeiro trimestre entre 11 e 13 semanas. Na parte de viabilidade, o que a gente tem que lembrar nesse exame inicial da paciente é da avaliação de útero e anexos e saber que nessa fase a gente já pode avaliar alterações millerianas, né, malformações millerianas. A gente vai olhar o saco gestacional e a sua localização, número, aspecto, assim como o da vesícula vitelínica. Se existe embrião, quantos são, se esse embrião tem batimento cardíaco, se existe algum hematoma ao redor do saco gestacional, observar a implantação desse saco em relação, por exemplo, a uma possibilidade de uma cicatriz prévia, né, uterina ou por cesárea ou uma miomectomia, e olhar também o aspecto do córeo e ver se existe algum aspecto de uma gestação molar. A gente tem essa linha do tempo de evolução da gravidez, né, e saber que logo no iniciozinho a primeira imagem ultrassonográfica de gestação é um saco gestacional, normalmente vazio. E aí eu coloquei aqui como 4 semanas, isso não é a idade gestacional que a paciente te refere, mas que se você vir essa imagem seria aproximadamente 4 semanas. Isso quando o beta é em torno de 1000. Mais uma semana para frente a gente já vê o aparecimento da vesícula, um pouquinho mais para frente o embrião e depois é que esse embrião vai ter o batimento, né? Esse embrião a gente vê por volta de um beta de 10.000. E por que é tão importante a gente saber essa evolução, essa linha do tempo? Porque cada vez mais as pacientes fazem diagnóstico precoce de gestação com testes de farmácia. Ela já chega para você com um teste dizendo que ela está com 1 semana de gestação, às vezes não tem nem atraso ainda, e ela quer ver um embrião batendo. E na verdade não é assim. Então é importante a gente ter noção do beta quantitativo da paciente para a gente ver onde é que ela vai estar naquela linha do tempo e poder orientar essa paciente, né? E aí aqui a gente vai ver as imagens e das formas como a gente deve avaliar o saco gestacional. Um saco dentro do útero, isso aqui está com zoom, né? Uma magnificação, e a gente faz 3 medidas do saco gestacional e também avalia a vesícula. Esse saco era bem irregular, era uma paciente minha que infelizmente evoluiu para um abortamento, mas a gente já podia ver isso no primeiro exame pela característica do saco. A gente também, mais uma vez, com as 3 medidas do saco gestacional e de vesícula vitelínica. Aqui também mais uma imagem, a gente também pode lançar mão da imagem 3D para ver vesícula, embrião. Aqui a gente também vê a cavidade amniótica, já aqui aparecendo. Depois a gente vai medir o embrião, e aqui ainda bem pequenininho, um embrião de 2,3 milímetros, aqui na imagem 3D.
até que esse embrião vira um feto, né? E aqui a gente já mede bem direitinho o CCN, né? É um feto já maior de 10 semanas. Outra importância desse exame é a avaliação da gestação múltipla, e lembrando que nos casos de a gente ver um sinal lambda, isso seria uma gestação dicoriônica, e se não tiver o sinal lambda, for um sinal T, é uma gestação monocoriônica, tá? A avaliação uterina, a gente também deve fazer as medidas do útero dessa paciente, no longitudinal e no transverso, e a avaliação de anexos, né? Lembrar que a gente tem que olhar os ovários da paciente, a gente pode inclusive ver a presença do corpo lúteo, o ovário que ovulou dessa paciente. Quando a gente fica na dúvida, né, qual é a viabilidade dessa gestação, a gente tem que reavaliar essa paciente, chamar essa paciente para um novo exame. E aí, quando a gente vê um saco gestacional vazio, sem nada, em geral a gente reavalia essa paciente em 14 dias, tá? Seria o próximo exame. Quando a gente tem um saco gestacional e vesícula, seria em 11 dias. E quando a gente tem um embrião menor do que 7 milímetros, ainda sem batimento, essa avaliação vai ser feita novamente em 7 dias. E quando a gente vê uma gestação que é inviável, que a gente já diz para essa paciente que isso muito provavelmente é um aborto. Quando a gente tem um saco gestacional de maior ou igual a 25 milímetros de diâmetro médio, sem embrião, isso já é um critério de aborto. Quando a gente tem um embrião de mais de 7 milímetros sem batimento, ou quando naquela avaliação, né, reavaliação, a gente não teve uma alteração evolutiva, permaneceu a mesma imagem, tá? Então, saco gestacional maior que 25, embrião maior que 7 sem batimento ou sem alteração evolutiva. Agora entrando na segunda parte do nosso primeiro trimestre, que é a avaliação morfológica do primeiro trimestre. Não dá para falar desse exame sem citar o professor Nicolaides e a Fetal Medicine Foundation. Todo o nosso protocolo é baseado, né, nas formas que eles usam para medir e para avaliar o feto nessa idade gestacional, porque são a entidade que mais publica sobre esse assunto, né? E qual o objetivo? Para que serve esse exame? A gente, lá no Caliper, a gente usa para datar a gravidez, a gente usa a medida do CCN nessa idade gestacional para determinar a data provável do parto, exceto nos casos de FIV. A gente também faz o diagnóstico de gestação múltipla e determina a cronicidade, caso isso não tenha sido feito no exame anterior. A avaliação de anatomia, que é básica e essencial e a gente tem que fazer nesse momento, eu vou mostrar, e para os cálculos de risco de aneuploidia e de pré-eclâmpsia. Em relação aqui à FIV, a gente normalmente data pela concepção, e aí a gente pergunta à paciente qual foi a data de transferência e faz o cálculo, né? A depender se é um embrião de blastocisto de 5 dias ou 3, e a gente faz essa continha aqui usando um aplicativo que todo mundo tem disponível no celular, tá? E quando é feito esse exame? Esse exame a gente faz entre 11 e 13 semanas e 6 dias, mas muito mais importante é o tamanho desse feto, entre 45 e 84 milímetros, tá? Antes ou depois, a gente não consegue fazer o cálculo de risco. E na anatomia, a gente vai avaliar esse bebê da cabeça aos pés. Então, crânio, fácil, tórax, coração, abdômen com a inserção do cordão e o estômago, bexiga e artérias umbilicais, coluna, rins, os membros. A gente vai ver todos os marcadores para as aneuploidias, as artérias uterinas e avaliar a placenta. Então, aqui agora, partindo para as fotos que são básicas no nosso exame, o corte sagital médio, em que a gente vai ver a medida do CCN, tá? Bem certinho, tá vendo? E a gente já aproveita esse corte e faz uma magnificação e vai ver a translucência nucal e o osso nasal, tá? Nesse mesmo corte, a gente também faz a avaliação da fossa posterior desse feto. A gente tem aqui o tronco, o quarto ventrículo, chamado de translucência intracraniana, também por muitos, essa externa magna aqui, esses 3 espacinhos, e a gente vê que às vezes eles estão alterados, essa relação que a gente faz a medição, né? Essa relação da medida da base do esfenóide até o tronco e da base do esfenóide até o occipital, ela tem que ser até de 8, essa razão, 0,8, desculpa,
Caso maior, isso pode ser um sinal de uma disrafia de coluna, uma mielomeningocele, a gente tem que ficar de olho, tá? E aí, partindo para os cortes transversos, a gente começa pela cabeça, avaliando o crânio desse neném, né, a calota craniana, linha média cerebral, ventrículos. Já dá para fazer diagnóstico de anencefalia, acrania, holoprosencefalia. A gente vai ver a face e olhar aqui as órbitas, os cristalinos dos olhos, e olhar o triângulo retronasal e o palato. Vamos descendo um pouquinho mais nesse neném, vamos olhar o tórax, a gente vê aqui a região pulmonar, o coração e os citos. É muito importante fazer diagnóstico, né, de alterações de citos nesses nenéns. Vamos olhar o coração e as 4 câmaras, né, o enchimento dos ventrículos e o que a gente chama de sinal V, que é a junção do arco ductal com arco aórtico. Um pouco mais embaixo, a gente olha a inserção do cordão, avaliando possíveis defeitos de fechamento de parede e também o cordão aqui ao redor da bexiga com as 2 artérias umbilicais e dá para ser feita também a medição dessa bexiga. Num corte coronal, a gente vai avaliar a coluna desse bebê aqui, né, e os ossos do quadril, essa imagem em trilho de trem aqui, e aqui, essas imagens mais anecoicas são os rins com a pelve renal, esse pontinho preto aqui, né, anecoico. Avaliamos também os ossos longos desses nenéns, né, aqui braço, cotovelo, antebraço, a mãozinha, normalmente nessa fase estão abertas e você consegue contar os dedos, e também das pernas, em que a gente consegue ver os ângulos dos pés, também já dá para fazer possivelmente um diagnóstico de um pé torto, por exemplo. Tá? Passando para os marcadores, a gente vai avaliar, já vimos a TN e o osso nasal, e agora a gente vai avaliar a tricúspide, que é feita nesse corte apical do coração, né, voltado para cima, e a gente vai fazer 3 medidas, uma mais próxima ao septo, uma no meio e uma mais lateral, e a gente usa também para avaliar a frequência cardíaca do neném. Caso haja regurgitação, essa é maior do que 60, aí a gente faz o diagnóstico de uma regurgitação tricúspide. O ducto venoso a gente também avalia, né, num corte sagital médio, e a gente vai fazer a medida, é um dos marcadores para neoplasias e problemas cardíacos, né, da estrutura do coração. Por último, a gente vai fazer aqui a avaliação das uterinas, a gente faz um corte sagital do útero, desliza o transdutor para a direita e para a esquerda, para fazer a avaliação desse vaso, que normalmente tem a velocidade acima de 60, para a gente saber que a gente está na uterina. E vamos avaliar a placenta e a inserção do cordão na placenta, né? E principalmente a localização dela, né? Que, por exemplo, se for anterior, numa paciente com uma cesárea prévia, a gente tem que pensar numa placenta que pode ser mal aderente, ou também inserções do cordão filamentosas ou marginais, que podem estar relacionadas até à restrição de crescimento no feto. Além disso, a gente também pode lançar mão da bioquímica, caso essa esteja disponível, né, onde nós estamos fazendo o exame, e da pressão arterial média, que isso a gente já conversou, né, algumas semanas atrás, que a gente tem como fazer para paciente, o que melhoraria muito o nosso cálculo. Nessa tabelinha, a gente vê que para o rastreamento de trissomia do 21, com uma taxa de falso positivo de 5%, se a gente usa todos os marcadores e a bioquímica, a gente passa para uma taxa de detecção de 95%. Enquanto que se a gente não usa, né, só usa TN e não usa bioquímica, essa taxa é bem menor. Então é importante. E isso para pré-eclâmpsia também, a gente viu semana passada na aula da Luciana, do Daniel, que é super importante esse cálculo, né? E aqui eu tenho um videozinho para passar para vocês rapidamente, mostrando o exame sendo feito em tempo real. Aqui um corte sagital médio desse feto que eu vou medir. Tá vendo? A gente já faz a aferição, já faz uma magnificação, já dá para medir a TN, ver o osso nasal, avaliar a fossa posterior. Olha, mais uma vez a importância da magnificação. Eu estava bem magnificada para poder enxergar o feto, né? Agora aqui a gente já passa para uma avaliação no corte coronal da coluna desse neném e a gente vê os rins, ó, sendo marcados aqui, tá vendo? Voltamos, vimos as mãozinhas, ó, uma de cada lado.
Voltamos para o corte sagital e vamos fazer a avaliação também nos cortes transversos, desde lá de cima da calota craniana, linha média cerebral, os plexos coroides, órbitas, orelhas, as mãozinhas aqui. Vemos o tórax, o coração com as 4 câmaras, o estômago, inserção do cordão e as perninhas. Ali eu não botei a cor, né, nesse fluxo, mas daria para ver as artérias umbilicais também. Aqui para fazer a avaliação da placenta, essa placenta é anterior e a distância entre placenta e colo, né? Pensando numa paciente que pudesse ter uma cesárea também, a gente ficar de olho no miométrio dessa paciente e a inserção do cordão também. Então, para vocês verem que essa é uma avaliação que a gente faz bem rápido, né? Claro que o feto colaborando e tudo, mas não é impossível da gente enxergar essas coisas no exame, tá? E, por último, a gente vai passar para a avaliação da uterina. Você vê que a gente o tempo todo muda a magnificação e tal, que isso é importante para a gente focar na estrutura que a gente está olhando, né? E aqui vamos fazer a insonação da artéria uterina, tá? Um gate de 2, tá? Todas essas informações a gente, né, vai pegando na prática, tem que ter o treinamento, mas é tudo bem fácil de você fazer. E a gente vai fazer a aferição, tá? Então, voltando aqui, depois que a gente faz o exame, a gente vai fazer o cálculo de risco, e esse cálculo a gente pode utilizar, não precisa ter um software elaborado, caríssimo, a gente pode utilizar no site da FMF, é disponível para todo mundo de graça. E como a gente vai aconselhar essa paciente? Pacientes que são consideradas de baixo risco para aneuploidias, né, um risco menor do que 1 para 500, a gente faz só a próxima avaliação ultrassonográfica, normalmente por volta de 20 semanas, o morfológico. Pacientes de alto risco, aquelas que têm um risco maior do que 1 para 100, a gente normalmente oferece os exames invasivos diagnósticos, né? Ou uma biópsia de vilo ou a amniocentese mais para frente. E aquelas pacientes que se encontram num risco chamado intermediário, que a gente considera de 1 para 100 a 1 para 500, a gente pode oferecer o teste não invasivo pré-natal, né? Se a paciente tiver como arcar com esse custo, se for disponível para ela. E lembrando também que para o rastreio positivo para pré-eclâmpsia, a gente tem que fazer a aspirina para essa paciente numa dose de 150 miligramas desde agora desse rastreio, né, até 36 semanas à noite, tá bom? Eu queria agradecer ao Manuel e à Escola Caliper pela oportunidade e estou aberta para possíveis perguntas que vocês possam ter, tá bom? Obrigada. Carol, obrigadíssimo. Você foi brilhante, 18 minutos. A gente tinha combinado 20 minutos, está excelente. Então, vamos ver aqui se tem alguma questão. Acho que ninguém mandou ainda nenhuma pergunta. Eu vou começar do final, Carol. Tá bom. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho essa questão dos riscos, porque no Kings a gente não está utilizando os marcadores secundários. A gente não usa o osso nasal, o ducto venoso, a regurgitação tricúspide para fazer o cálculo de risco. A gente usa, na verdade, a idade materna, a translucência, a bioquímica e a frequência cardíaca fetal. E o objetivo disso é para a gente ter o maior número de mulheres possíveis nesse grupo intermediário, justamente por causa da pesquisa para fazer o NIPT, né? Uhum. Eu queria saber o que é que você acha desse protocolo. Eu queria saber o que você acha da gente quando a gente não tem o acesso à bioquímica e a gente acaba utilizando esses marcadores. Existe uma crítica, né, que alguns colegas fazem de colocar esse ponto de corte intermediário entre 1 para 100 e 1 para 500, sendo que 1 para 500 fica um risco muito baixo para você não oferecer nada, já que esses marcadores secundários podem reduzir muito o risco quando você não utiliza a bioquímica e
e você acabaria não oferecendo um teste adicional e correndo o risco do bebê ter uma cromossomopatia. Eu queria saber a sua opinião. Ai, que pergunta difícil. Não, eu acho que, por exemplo, no Kings, por mais que a gente não utilize esse marcador no cálculo de risco, a gente olha, a gente Uhum, faz, né? Então, você já tem uma noção da paciente que, por mais que dê um risco mais alto, mas, poxa, ducto é normal, não tem regurgitação, é diferente de uma paciente que você nem olhou, uhum, entendeu? Então, eu acho que aí a gente já tem um viés, porque é muito difícil você ter uma paciente, por exemplo, né, com um ducto super alterado, com uma super regurgitação, e que vai estar uma TN 0,8. É muito, não é a não ser que tenha uma alteração cardíaca, né, importante. uhum. Então, assim, você tem. Por isso que é importante a avaliação da anatomia também, né? Você não é medir a TN, aquela coisa que o pessoal fazia antigamente, de medir a TN, olhei o osso daquele jeito, né, que a gente vê por aí, e acabou o exame. Então, eu acho que acaba que fica essa avaliação é toda integrada. Então, você meio que você já sabe o bebê que você está lidando, entendeu? E você vai aconselhar a paciente a partir daí, do tipo, poxa, tá tudo normal. E eu pego aqui várias vezes no consultório. E veio uma regurgitação tricúspide, era um bebê de 11 semanas. Essa tricúspide é imatura. É muito Uhum, pouco provável que esse bebê tenha uma aneuploidia porque veio uma tricúspide alterada. Entendeu? Essa é a minha opinião. uhum. Mas, enfim, eu acho que em lidando, né, com quem faz só TN, enfim, aí você tem que ver o que você tem disponível, né, com você, assim, o tipo de avaliação que você fez ali e para poder aí aconselhar essa paciente a buscar ou mais informações através mesmo do ultrassom ou através dos outros exames que a gente tem, o NIPT e o exame invasivo. Maravilha. Deixa eu te perguntar. Você tem no vídeo a regurgitação tricúspide, porque Luana Prates, ela é uma das aperfeiçoadas da Caliper e ela está focada no nosso ambulatório de medicina fetal. Ela está querendo saber como fazer essas 3 medidas da regurgitação tricúspide. Eu tenho, Você tem? eu tenho aqui no computador, não, eu tenho no aparelho, Tá. mas não tenho Mas aqui. Eu posso você pode tentar explicar como deixa eu fazer? voltar aqui na minha imagem, eu vou. Tem como eu compartilhar minha tela de novo? Tem, né? Tem, tá liberado. Vocês estão vendo? Estamos. Deixa eu voltar aqui no vídeo. Por exemplo, aqui a gente tem essa avaliação do coração. Normalmente eu não boto o collar, né, para quando eu estou fazendo a regurgitação tricúspide. A gente veria as 4 câmaras cardíacas aqui, nesse corte apical. E o ventrículo direito é o ventrículo mais próximo, né, do tórax, né, do feto, e tem a banda moderadora. E aí a gente vai ver a válvula tricúspide abrindo e fechando ali, né? Nesse local aqui, a gente vai botar o gate. O gate tem que ser de 3, tá? Que ele vai englobar toda a sua válvula. E aí você vai fazer aqui tem o septo, né? Você vai fazer uma medida aqui, bem próximo ao septo, e aí ele vai gerar as ondas. A gente precisa de 3 a 6 ondas para poder avaliar. Então você tem que mudar a velocidade lá no aparelho, se estiver aparecendo muita onda ou pouca onda. Depois você vai fazer uma avaliação aqui bem no meio e uma avaliação mais lateral. Porque como a gente tem 3 cúspides, o nosso objetivo é que a gente consiga avaliar todas elas. E aí seria por isso que a gente faria essas 3, uma mais no cantinho, uma no meio e uma mais lateral, tá? E aí na última normalmente é que a gente vê a frequência cardíaca e aí se em alguma delas a gente pega a regurgitação, né, abaixo, no caso lá de 60, né? A gente determina que esse feto tem uma regurgitação tricúspide. Tá? Ok. Rafael Leiroz, coordenador acadêmico da Caliper, ele pergunta sobre o valor da medida do colo no primeiro trimestre.
Ai, que discussão, né? A gente já teve essa discussão aí. Bastante. Só pergunta é difícil. Na verdade, sim, né? Nenhum trabalho até o momento foi, né, decisivo de que isso seria uma coisa super importante para ser feita no primeiro trimestre. Tanto que a gente não faz, né, de rotina na FMF ou em muitos serviços. Eu, particularmente, gosto de fazer para os pacientes e também porque eu avalio muita coisa da anatomia via transvaginal também. Então, eu acabo medir o colo, vejo transvaginal, muitas das coisas, depois eu passo para via abdominal. Então, mas assim, não temos trabalhos, não temos evidência que isso faça realmente uma diferença para paciente ainda no primeiro trimestre, né? Essa é a E, temos e mais. André, e essa é a outra pergunta. Você falou do transvaginal, André Rodrigues pergunta: toda a sua avaliação do primeiro trimestre é por via alta? Aí você pode falar um pouquinho das vantagens em fazer por via baixa e via alta. Assim, a E aqui gente no Kings a gente acaba fazendo por via confia alta, né? sempre. Mas no consultório, teve até essa discussão ontem no Esse webinar. vídeo, esse vídeo que eu passei é um vídeo que eu fiz quando eu era fellow na clínica do professor Nicolaides, tá? Então ele é todo via abdominal, não foi nada via transvaginal, tá? Hoje em dia eu uso as duas coisas, principalmente para aquelas pacientes que, né, têm um IMC maior ou tem mioma e tudo. A avaliação abdominal, às vezes, você não consegue ver algumas coisas com tanta nitidez. Então eu lanço mão, eu tenho aqui disponível, pergunto se a paciente está disposta a fazer, a maioria aqui não se opõe, então a gente faz. Mas não é necessário, até porque, por exemplo, a artéria uterina, ela tem que ser feita por via abdominal, então não adianta você querer, fiz todo o exame transvaginal, acabei. Não, você vai precisar passar para o abdômen para fazer a uterina. Então eu uso as duas. Tá. A Winnie Lopes, ela pergunta: e o ducto venoso não entra no cálculo de risco? Entra sim. Eu utilizo. Ok. Fernanda Peixoto, ela pergunta se a aula vai ficar no site. A gente coloca na página da Cali PAD todas as aulas, exceto a aula de restrição de crescimento. A gente teve um problema na gravação, mas a gente está tentando resolver para colocar. Mas todas as aulas anteriores estão lá na página. Eu queria falar uma coisa, Manuel, que eu Pode esqueci falar. de falar na hora da aula. Eu tive um caso recente de uma paciente que veio aqui no consultório fazer ultrassom. Eu nunca tinha visto a pessoa na vida. E ela veio fazer um ultrassom 3D. Veio aqui porque queria tirar foto do neném, 33 semanas. E comecei o exame, coloquei o transdutor. Eu sempre converso com a paciente antes. E aí, fez exame, não fez? Fez morfológico? Fiz, estava tudo bem, estava tudo bem. Fiz eco. Meu último exame foi o eco fetal, estava tudo bem, estava tudo bem. Coloquei o transdutor, coração apontando para o lado errado. E aí eu falei assim, ué, você tem eco? Ah, tenho, doutora. Falei, foi o último que eu fiz. E assim, uma destrocardia, né? Até comecei a duvidar de mim mesma, mas me coloquei lá na posição do feto e o bebê com uma destrocardia. Artéria umbilical única, restrição simétrica de crescimento e alteração renal também, um rim hipoplásico estranho. E ela não sabia de nada com 33 semanas. Então, qual é o meu objetivo com essa história? Várias dessas coisas a gente já conseguiria ver no primeiro trimestre, né? O citos a gente já conseguiria ver, se não fosse, por exemplo, uma hérnia que, né, bota o coração depois para o outro lado, mais para frente, enfim. Mas artéria umbilical única a gente já conseguiria ver, né? E muito provavelmente esse bebê deve ter alguma síndrome, ela ainda não fez nenhum tipo de investigação, mas ele deve ser sindrômico de alguma forma, porque tantos comemorativos num único feto, né? A gente já suspeita. Então, assim, eu tive que falar para ela com 33 semanas que provavelmente ela ia ter um bebê com um problema quando ela veio aqui só para tirar uma foto. E aí eu peguei e falei, deixa eu ver seus exames anteriores. E você vai ver a documentação. A TN eu nem via o neném, né? Muito menos a TN, que dirá anatomia. Então, assim, hoje em dia a gente não pode deixar isso passar.
entendeu? Não é porque eu tenho o aparelho XYZ, mas assim, o mínimo de cuidado que você tem de fazer o exame e de realmente olhar aquele feto e ter o máximo de informação possível para passar para a paciente, porque ela fez o exame no laboratório e agora ela está lá processando o laboratório, coitado de quem fez esse exame, mas enfim, a gente tem que ter cuidado nessa avaliação e essas coisas a gente já está trazendo muito para o primeiro trimestre e a gente tem que ficar de olho nesses exames e não é só embrulha e manda, né? TN, acabou. Tá? Tá, Leonardo Robleto, ele comenta que fazer um antricúspide já é difícil, que dirá 3. Quando você pega o jeito, depois vai. É uma coisa que Eu eu comecei, queria... eu nem quis fazer ultrassom, eu achava que era tudo preto e branco e eu não conseguia entender nada. Mas você vai pegando a mão, a gente tem, né, no curso, a gente tem muita prática, né, Manuel? E É, aí vai botando a mão e vai fazendo. porque assim, na verdade, tem duas coisas aí. Primeiro, a questão do treinamento, que depois que você sabe a técnica, como fazer, a gente tem que fazer uma quantidade mínima de pelo menos 100 exames para poder estar habilitado a fazer aquele exame. A segunda questão é que a gente não adianta brigar com o feto. O exame do primeiro trimestre é completamente dependente da posição do feto. Então, se ele está me mostrando a coluna, eu não vou ficar tentando ver translucência. Não vai dar. Entendeu? Não adianta. Você tem que ir dançando conforme a música, né? E a regurgitação tricúspide é a mesma coisa. Você sabe, antes de você colocar o Doppler, você sabe o exame que você vai conseguir fazer, que vai ser fácil. E essa questão da posição nas 3 cúspides é importante porque a gente já viu muitas vezes na prática você ter no meio da válvula normal, quando você vai próximo do septo interventricular, você detecta a regurgitação tricúspide. Então, se você ficar só com uma medida no meio, você vai acabar tendo um falso negativo, né? Ana Dias, ela pergunta qual a idade mínima para fazer a translucência, a tricúspide. O Não, pessoal tá invocado na tricúspide. gente, vocês estão ligados aí na tricúspide. É a idade do exame. Se você vai fazer o exame com um bebê de 45 a 84 milímetros, esse é o momento que você vai fazer essa avaliação, né? Ok. E Dr. Marcelo Monteiro, que ele é responsável pelo ambulatório de medicina fetal da Caliper, ele pergunta sobre o NIPT antes de fazer o morfológico do primeiro trimestre. Será que isso pode ser uma rotina? Porque ele está com medo de onerar demais a paciente no exame que não é diagnóstico, aí continua sendo de rastreamento. Eu concordo. Assim, é muito raro eu pedir um NIPT, né? Eu deixar uma solicitação de NIPT para paciente antes de ter feito a TN. Eu normalmente converso com a paciente, a não ser que ela queira muito, que ela já veio, chegou para mim querendo fazer. Aí, o que eu vou fazer, né? Elas têm acesso às informações e querem porque querem, mas normalmente eu olho primeiro qual é o risco dela na translucência e aí gosto de pedir com bioquímica, né? Para quem consegue fazer, muitos planos já estão aceitando e a gente consegue colher a bioquímica até antes, né? A partir de 10 semanas você consegue colher a bioquímica, ela já chega aqui para o exame já com o teste feito, então já sai com o cálculo de risco todo pronto. E aí eu falo, olha, seu risco foi tal. Você quer fazer algum outro tipo de avaliação? Esse número já está suficiente para você, essa probabilidade? Ah, tá, doutora, então não precisa. Não vou gastar R$2.000. Ou não, eu não estou satisfeita ainda, eu quero ter mais um reforço. Mas assim, a gente tem que lembrar que ele é muito bom para Down, mas não necessariamente para Edwards e Patal, né? Então depende também do qual seria o seu problema. É uma paciente de 41 anos que vai ter um super risco para Down? Ou não? É uma paciente que só quer fazer tudo que é teste porque quer fazer? Depende. Eu queria só dar uma opinião em relação a isso. Anteontem, na verdade, domingo, pela manhã, foi muito cedo no Brasil. Pode ser que vocês não tenham tido a oportunidade. Teve um webinar da GE e o professor Kipros, ele participou e teve essa discussão em relação ao NIPT e fazendo de rotina antes de fazer o morfológico do primeiro trimestre. Ele é a favor de oferecer, tanto é que ele oferece na clínica privada dele,
Mas ele, como ele faz pesquisa, ele consegue cobrar um valor que as outras clínicas cobram só pelo exame, ele já consegue colocar embutir o exame, o NIPT. E ele disse que é uma falta de negociação dos governos em relação aos laboratórios. Ele disse que com 50, 70 dólares já seria possível, se você fizesse em saúde pública, era possível que o governo, se fizesse em larga escala, pudesse oferecer o NIPT, né? Mas na nossa realidade é complicado para o paciente pagar e fica a critério. Eu sou a favor de deixar em aberto, como você está dizendo, deixa em aberto para ela. O que a gente não pode é só negar a informação, né? A gente deixa, olha, existem essas possibilidades e tal, e se ela quiser. O problema do NIPT também que eu vejo é porque o pessoal espera o morfológico e às vezes você tem uma translucência de 4 e o pessoal quer fazer NIPT, que também não adianta. O NIPT é justamente para esses riscos intermediários. Então, você tem uma translucência ali de 2,4, 2,5, e aí o risco deu 1 para 200, 1 para 300, uma paciente de 37 anos, aí tudo bem, a paciente, né, que se beneficia de fazer um NIPT que evita fazer, mas ela vai levar 2 semanas para ter o resultado. Enquanto que a gente faz a biópsia de vídeo, em 2 dias ela já tem o resultado e muitas vezes ela prefere. E se tiver acima de 3,5, que é o ponto de corte, eu já vi alguns protocolos usar translucência de 3 para fazer biópsia de vilo, mas no Kings é 3,5 e a gente colocou também no nosso protocolo 3,5 de translucência. Tiago Santos, ele pergunta, Tiago é preceptor da Caliper, ele pergunta o ângulo máximo da direção do fluxo para avaliação da tricúspide. O ângulo são sempre de 30, né? Isso, então no máximo 30 graus. E a doutora Luciana de Stephanie, que é a nossa professora aqui da semana passada, ela fala que o profissional faz toda a diferença, eu acrescentaria o aparelho também. Não precisa você ter o melhor aparelho do mundo, mas também um aparelho portátil que não magnifica, que não tem um bom Doppler. É Não, mas complicado, assim, né, Carol? não justifica, né? Não justifica também. Você tem que... É claro que você vai... Se você tem um aparelho bom, você vai ser melhor, né? Você vai conseguir uma imagem melhor, mas não pode não tentar. Eu acho que o problema é não tentar. Rafael, que é o coordenador acadêmico, ele pergunta, se você tem um saco estacional sem embrião, você costuma datar pelo diâmetro médio do saco? Ou você só coloca apenas gestação tópica inicial e deixa para avaliar por um CCN? Eu deixo em aberto. Eu falo que é uma gestação de viabilidade indeterminada, e aí peço para a paciente voltar naqueles parâmetros lá que a gente conversou. E aí ela normalmente pergunta, né? Mas quantas semanas eu tô, doutora? Aí eu falo assim, olha, por volta de 4. Mas a gente precisa do embrião batendo antes, e a gente, né, gosta de datar pelo CCN de 12. Então, para bater o martelo em idade gestacional, eu só bato mais para frente mesmo. Maravilha. Vitor Coelho, ele coloca boa observação, não brigar com o feto. É uma boa dica. Luciana está dizendo que o ângulo é de 15, hein? Ó a discussão. Ih, Lu, não sei disso não, mudou? Eu também tenho 30. Mas a gente tenta fazer com ângulo de 0, gente. A gente inclina a mão mais um pouquinho. Sempre dá para... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Você está compartilhando a sua, Carol? Não, né? Eu acho que eu já parei. Eu já parei. Tá. Porque... Eu sempre falo que a gente tem que ver o que o bebê está mostrando. Se o bebê quer mostrar aquilo, ele vai mostrar e ponto. Eu tô com um vídeo aqui da tricúspide. Ainda tá? Não, eu coloquei aqui no meu computador. Só preciso... Não, mas a minha tela não está compartilhada, não. Tá. Deixa eu participar. Porque aqui ele está me dizendo que... Vocês estão vendo aqui, não? Agora está começando a compartilhar, agora, isso. Pronto. Eu tenho esses vídeos aqui. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se você quiser comentar, Carol. Claro. Corte de 4 câmeras.
Esse é um vídeo que tem do curso da Febrasgo de Medicina Fetal. Uhum. Então, aqui você tem o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito. Aqui você tem a tricúspide. Essa é a melhor posição para o feto. Você tem um ângulo de 0 aí, no caso. Que o septo interventricular está apontando para o transdutor, né? Essa é a melhor posição. Aqui é o normal. Você tem aqui a onda E, a onda A, que você tem a diástole ventricular e aqui a sístole atrial. E aqui entre o fechamento da válvula você não tem nenhum fluxo retornando, né, pela válvula com velocidade superior a 60 centímetros por segundo. Então, ele está normal. E aqui você tem uma situação de regurgitação tricúspide e essa regurgitação tem que permanecer por mais da metade do ciclo aqui entre esse espaço, então mais de 50%. Porque se for só uma queda rápida e retorno, é só o fechamento da válvula, então não tem... Isso aqui é outra coisa. Vamos lá, vamos voltar. Ficou bem claro agora. Não temos mais dúvidas sobre regurgitação tricúspide. Tá, eu queria voltar. Eu acho que eu estou... Ainda está compartilhando. Deixa eu tirar o compartilhamento. Eu queria discutir com você algumas outras coisas aqui. Então, reforçar a questão da viabilidade embrionária, né? Porque esses valores mudaram e a gente está considerando os valores mais atuais na literatura de CCN de 7 milímetros, o saco gestacional de 25 milímetros, né? Se você quiser comentar novamente isso daí, porque para a gente reforçar, porque é bastante importante na questão inicial. Se a gente tiver um saco gestacional maior ou igual a 25 milímetros de diâmetro médio, né? Então você fez as 3 medidas, não é uma só, você faz as 3 medidas de diâmetro médio desse saco, for maior ou igual a 25 e ele é vazio, ou se você tem um embrião de 7 milímetros já, mas que não tem batimento cardíaco, isso já é critério para uma gestação ser inviável, né? Ser um abortamento retido. É claro que muitas vezes, né, Manuela, as pacientes ficam, mas doutor, é o primeiro exame, tem certeza, nananã, e acabam muitas vezes querendo repetir. Mas isso, na literatura, já é critério para você dizer que aquela gestação não é viável. Antigamente a gente usava muito 5 milímetros, né? Mas hoje você acaba tendo um ponto de corte um pouco maior, sendo que esses valores são para exame transvaginal, justamente porque em algumas situações você pode ter um bebê de entre 5 e 7 milímetros, não ter batimento e depois surgir. Assim, na nossa prática é muito difícil isso acontecer, mas né, vamos usar sempre o bom senso. Também não tem necessidade nenhuma da gente ter essa pressa de definir, o bebê vai crescer 1 milímetro por dia, então a gente está falando aí, se você tiver um bebê de 5 milímetros, repetir esse exame não precisa nem, às vezes nem 7 dias, se a paciente estiver muito ansiosa, com 4, 5 dias você já resolve, mas pelo protocolo seriam 7 dias. E lembrar que não tem mais a questão da vesícula vitelínica, porque a gente usava antes 13 milímetros para ver vesícula, 18 para ver embrião e o CCN de 5. Então caiu essa questão dos 13, né, para ver vesícula, não tem mais esse ponto de corte, de 18 passou para 25 milímetros e dos 5 milímetros passou para 7 milímetros. A outra questão que é importante a gente frisar, que a gente fala de idade gestacional, a idade gestacional é igual à idade menstrual. Apesar da gente não utilizar na rotina a data da última menstruação para o cálculo da idade gestacional, a gente acaba usando o CCN mesmo, e nos casos de FIV, como Carol colocou, né, a data da concepção, que é a data da coleta dos embriões, ou na transferência, no caso de
embriões congelados, se for em blastocisto, somar 5 dias ou usar a data 5 dias anterior à data da transferência. Mas quando a gente fala que o bebê ele tem 12 semanas, ele não tem 12 semanas a partir da concepção, ele tem 12 semanas a partir da data da última menstruação. Isso era, uns 20 anos atrás, era uma discussão muito grande com os embriologistas e com os geneticistas. Eles falavam, não, com 10 semanas já dá para ver isso, 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 aquilo. A gente falou, não, 10 semanas não, com 12 semanas. Ou seja, eles estavam falando de 10 semanas evolutivas e embrionárias, e a gente estava falando de 12 semanas menstruais, ou seja, a mesma coisa. Mas hoje está padronizado já, né, no mundo inteiro, todo mundo está falando a mesma coisa, que idade gestacional é igual à idade menstrual. E a outra questão, Carol, em relação ao brainstem, né, o tronco encefálico, a relação, quer dizer, isso a gente fez até um levantamento aqui no Kings com Gabi. Cadê Gabi? Gabi está aí, tá assistindo também. Beijo, Gabi. E ela teve um trabalho absurdo aí com Hilária. E depois eu fiz outras avaliações e a gente está tratando esses dados para publicação. E a gente não teve nenhum caso dessa relação, né, do tronco encefálico com a distância do tronco encefálico e o osso occipital abaixo de 1 que tivesse miasmeningocele, e o contrário também, quer dizer, todos os bebês com miasmeningocele estavam acima de 1. Quando você coloca 0,8 é justamente para chamar atenção, né? Mas o ponto de corte assim que você vai detectar realmente praticamente 100%, com falso positivo de 10%, vai ser 1. Mas toda vez que ultrapassar 0,7, 0,8, a gente pode oferecer um exame transvaginal para uma olhada mais detalhada. Quando você já faz o exame transvaginal, você já faz essa avaliação da coluna de forma mais detalhada, de rotina. E na dúvida, repete o exame com 16 semanas, que aí você vai ter o diagnóstico de certeza da espinha bífida. Deixa eu ver se tem mais outra pergunta aqui. Então, Tiago, colaborando que após 14 dias de ver apenas o saco gestacional vazio, é obrigatório embrião, não com batimento. Se não, é igual a inviável. Assim como o saco gestacional mais vesícula, em 11 dias tem que ter embrião mais batimento. Exatamente, Tiago. Por isso que ela colocou na aula, né, aquela diferença de dias que a gente deve repetir o exame. Porque às vezes a gente vê na prática a paciente fazendo 3 exames ou 4 exames. Ou seja, com um exame só você consegue definir se ele tiver um CCN acima de 7 ou um saco gestacional acima de 25. Mas com 2 exames, né, com esses intervalos de 7 dias, no caso do CCN abaixo de 7, ou 11 dias com vesícula, ou 14 dias sem o saco gestacional vazio, você já consegue definir. Não adianta você ficar esperando um mês, que se o bebê não apareceu, não cresceu, não vai crescer mais. Né? Teve uma pergunta aqui, que agora eu não vi de quem era, saiu aqui para mim, falando se você mede o istmo quando está fazendo a medida do colo no primeiro trimestre. Não, né? Você tem que medir o colo. A gente já falou, né, sobre isso, que a gente não faz de rotina, mas pacientes que, por exemplo, tenham cirurgia no colo do útero, ou já tenham tido, né, partos prematuros anteriores, tenham cerclagem, às vezes você precisa fazer essa avaliação. E colo é colo, istmo é istmo. Então, não é para você fazer essa medida, tá? Maravilha. Jada Cruz, lá de Lisboa. Jada, grande fetólogo, já deu aula aqui também na nossa sessão. Ele fala que lá em Portugal, na maternidade que ele é responsável pelo serviço, ele coordena, ele procura evitar exames com fetos menores que 50 milímetros, simplesmente pela informação que você pode obter da anatomia com feto um pouco maiores. Eu queria que você comentasse a relação custo-benefício em relação ao rastreamento, né? Que é melhor bebê um pouco menor, e em relação à anatomia. Eu particularmente gosto bastante de fazer o exame com 12 semanas. Eu sempre peço, quando eu vejo a paciente agendando aqui, eu peço para agendar com 12, porque justamente é um período que você consegue ver bem a anatomia
e você ainda consegue ter um feto numa posição adequada para fazer as medidas que você precisa, de translucência e tal. O feto, por exemplo, de 13 semanas, ele já é um feto que está mais verticalizado, que se mexe muito, muito mais, né? O de 12 também mexe, mas ele já não colabora tanto com o exame, né? Então, a gente consegue ter essa avaliação melhor nessa fase. O feto de 11 semanas, ele fica lá paradinho, na posição para você medir, mas ele já não, você não consegue ter essa avaliação tão boa, por exemplo, do coração ou da coluna, fica um pouco mais difícil. E aí entra o aparelho, né, Manuel? Que se for um aparelho melhor, você consegue uma imagem mais nítida do neném. E tem algumas questões também, como a De herniação alteração. fisiológica, que acaba você tendo que repetir esse exame depois, né? Se o bebê tiver menos que 55 milímetros. E Jada coloca também que a Febrasgo tem um curso, e essa imagem é minha, fiz para a fundação. Ó, Jada, roubaram, tá vendo? Sua imagem. Aqui ainda está na discussão dos 15 graus, depois de 30 graus. Luciana está falando, Thiago também tem uma leitura até 30. Eu lembrava de 30 graus. Mas vamos checar essa informação. E Thiago coloca, colaborando, isso já li. Rafael, coordenador da Caliber, quer que você comente a questão da FIV, sempre somar 14 dias para ver a data da última menstruação. E 19 se for blastocísto congelado, correto? Isso aí. Essa conta você sabe fazer melhor que eu. Eu tô porque quando você usa o aplicativo, quando você usa o software, você só precisa colocar a data da concepção e aí ele já faz o cálculo, né? Se você vai fazer o cálculo na mão, você tem que acrescentar 2 semanas, senão ele vai calcular a idade embrionária, não a idade gestacional. Doutora Ana Dias, em relação a gêmeos de coriônicos, né? Como é que você faz o risco? Se você faz separadamente ou... É bom você falar em relação ao cálculo de risco para gravidez gemelar, né? O cálculo de risco da gestação gemelar, quando a gente tem fetos dicoriônicos, o risco é calculado individualmente para cada feto, né? Porque muito provavelmente eles são fetos dizigóticos, né? Quando você tem, e aí, se você vai fazer o cálculo de risco, você vai jogar ou no seu software ou no site da FMF, ele vai calcular individualmente para cada feto. Se você tem fetos monocoriônicos, esses fetos eles são sempre monozigóticos. Então, o risco vai ser o mesmo, é o risco da gestação. E aí ele vai ser o mesmo para os 2 fetos, tá? Lembrando que, por exemplo, em fetos monocoriônicos, um sinal de uma transfusão feto-fetal precoce seria uma translucência nucal aumentada. Então, também tem que ficar de olho. Se um feto com uma translucência nucal normal, mas um feto com uma translucência nucal bem aumentada, discrepante, tem que ficar de olho, porque pode ser um sinal de que esses fetos vão ter uma síndrome de transfusão. E lembrar também do ducto, né? Que pode ter alterado por questão da transfusão feto-fetal. Dr. Ricardo Medeiros, ginecologista obstetra de Goiânia, agradece e comenta excelente aula. A gente não tem mais nenhuma pergunta. Gabriela está dando um oi, está dando um salve. Carol, a gente está no final né, da 1 hora de live, que a gente geralmente limita em 1 hora. Então, a gente tem mais 5 minutos. Se você quiser comentar alguma coisa e falar alguma coisa que você, de repente, não teve tempo e oportunidade de falar na sua aula, ou reforçar alguma coisa. Eu acho que é importante, a importância é essa da gente tentar, né? Não, a gente não pode nadar contra a maré, então a anatomia está vindo para o primeiro trimestre, a gente tem que, né,
fazer isso e aprender a fazer isso. É difícil no início, é difícil colocar o feto na posição, nem sempre a gente consegue virar a mão, mas com o tempo você vai pegando. E uma outra coisa que eu acho importante também é conversar com a paciente. Às vezes a gente acaba fazendo muito exame e, e não conversa com a paciente, né? Se você tem uma agenda de ultrassom, o paciente deita e tal, e você não pergunta se está tudo bem na gravidez, se ela tem pressão alta, se não tem, se toma algum remédio, se já teve parto prematuro anterior, como é que foram suas gestações anteriores? Com 3 perguntinhas que você faça para a paciente antes dela deitar na cama ou enquanto ela está se deitando, você já tem uma ideia do que esperar para aquele feto lá dentro. Tanto no exame do primeiro trimestre como para o seu acompanhamento depois. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, assim, para quem está fazendo o exame e tornar o seu exame mais completo. Maravilha, Carol. Obrigadão. Eu queria só acrescentar em relação a isso que você falou. Eu acho que a gente também tem uma vida muito corrida e sempre tem pacientes aguardando e a gente acaba querendo fazer exame com pressa. E se o bebê não está na posição, a gente, vamos fazer essa translucência do jeito que dá e acaba soltando um laudo, uma foto, não dentro do padrão. E quando o bebê está na posição, a gente faz em 10 segundos, você já tem o CCN, já tem a translucência, já tem o osso nasal, você já faz o ducto, etc. Então, assim, uma dica que a gente pode também acrescentar, e volto a dizer, não adianta brigar com o feto. Ele não está posicionado, ele não está no melhor momento para você examinar. Não adianta você ficar estressado, tentando, você vai ficar nervoso, você vai ficar mais ansioso. Deixa a paciente dar uma volta, comenta com ela, faz o próximo exame, o paciente retorna, às vezes muda completamente a posição e você consegue visualizar melhor, mas a gente deve evitar fazer exames fora do padrão, né? Então, se a gente não consegue, né, fazer naquele momento, se você retornar, e esses são exames que, se o bebê está bem posicionado, mesmo com toda essa avaliação morfológica, com coração, com coluna, com rins, com inserção do cordão umbilical, com face, com tudo, você vai levar entre 10 a 15 minutos para você fazer, né? E não precisa, volto a dizer, não precisa você estar no melhor aparelho do mundo. Claro, também com um aparelho muito ruim você não vai conseguir fazer, mas um aparelho intermediário você vai conseguir fazer essas imagens tranquilamente. E eu gosto também de começar por via transvaginal, porque você tem um ganho na resolução da imagem e a avaliação da anatomia fica muito mais fácil, coração, etc. A dificuldade que a gente tem no transvaginal é colocar o bebê na posição sagital e você conseguir fazer um bom perfil do feto. E aí você tem uma vantagem de fazer em relação ao transabdominal. Mas aí também não adianta você ficar insistindo. Dá uma olhada na anatomia toda por via transvaginal. Depois, quando você for para o transabdominal, você já consegue fazer. Eu prefiro começar para o transvaginal e depois para o abdominal, mas há quem comece com via transabdominal, com a bexiga, né, parcialmente cheia, depois pede para o paciente esvaziar a bexiga e complementa transvaginal. É uma outra abordagem. Gente, muito obrigado. Foi excelente. Semana que vem eu vou falar sobre o protocolo do morfológico do segundo trimestre, o que é que a gente deve incluir na nossa avaliação, e contamos com a presença de todos às 18 horas. Tá? Em ponto aqui, 1 hora cravado. Queria agradecer a Carol pela didática e pela disciplina no horário. Valeu, gente. Obrigado, um abraço. Tchau. Tchau.